A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente, te reencontrando, te desejando muitas bênçãos de Deus, pedindo ao Senhor que te abençoe grandemente. Palavras de vida. Como ter uma vida extraordinária. Nós estamos discorrendo sobre vários assuntos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que está escrito em Filipenses 4, versículo 6, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Pois é isso mesmo que vai falar contigo. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, mas nós temos que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus agir, o tempo de Deus realizar. Sabe? E muitas atitudes que nós temos nesse período, elas não nos ajudam, pelo contrário, elas nos prejudicam, elas nos colocam para baixo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Lembre-se bem quando tem aquela passagem de João, capítulo 11, onde Lázaro morre e Marta e Maria, né, foram ali procurar o Senhor. Eu já falei, dando outra abordagem sobre esse texto há umas 10 palavras atrás, né, umas 10 ministrações atrás. Mas hoje eu quero falar sobre isso, sabe? É entender o coração de Deus, esperar o tempo certo de Deus. Quando elas chamaram Jesus, Jesus poderia ter ido, sabe? E elas tinham uma necessidade clara da cura de Lázaro. Nós estamos clamando por muitas vidas. E muitas vezes ainda não chegou o tempo da resposta de Deus. Não chegou o proteger de uma profunda tragédia que se anuncia. Então nós negamos a realidade. Um período de negação longo não é saudável, faz mal, porque você acaba fugindo dos problemas. Nega a realidade e foge dos problemas, quando você sabe que somente Ele tem capacidade para solucionar todos os nossos problemas. E quando nós fugimos dos problemas, nós vivemos uma realidade diferente. Nós vivemos um mundo diferente. Nós vivemos com a cabeça em outro lugar. Quando nós fugimos e não encaramos aquela realidade. Ou muitas vezes também nós projetamos a culpa nos outros. Marta e Maria, de um certo modo, fizeram isso. Quando Jesus falou que iria, passado um tempo, iria lá, quando Jesus chega, Lázaro estava morto. E aí, então Marta foi rápido dizer ao Senhor, está lá em João 11, 21, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não precisa fazer isso. Deus está ciente da sua situação. Deus está ciente. Ele sabe exatamente o que você está enfrentando e sabe como você reagirá em cada situação. Aceite a responsabilidade por sua vida. Muitas vezes Deus quer uma ação. Na próxima eu vou falar um pouco sobre isso, uma ação sua, específica para você agir segundo a vontade dEle. E muitas vezes nós passamos por situações difíceis para nos moldar, para nos preparar para o sobrenatural de Deus.
como nós podemos identificar a vontade de Deus, sabe? Então nunca desiste, confie em Deus até o final e você verá a bondade dele ser evidenciada na sua vida. Não ceda ao conformismo, não se conforme com a situação, lute sob pressão. Muitas vezes somos levados a nos conformar, não se conforme, corra o risco de lutar, ainda que você possa passar por situações muito difíceis que estão te levando à beira de um abismo, não desista. Não ceda, não desista. Marta e Maria podem ter sido tentadas a sucumbir em autopiedade e dúvida, mas elas não se renderam a nenhum desses sentimentos. Quando Jesus chegou a Betânia, Marta o encontrou com essas palavras. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, olha o mas, também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E veja bem, ela não se conformou com a situação, ela não se deixou levar, ela não cedeu, ela correu, ela lutou, elas lidaram com o fato de Jesus não ter corrido ao encontro quando elas chamaram, mas elas esperaram pela resposta dele, mesmo assim. Elas sabiam que ele tinha resposta em qualquer tempo, e Deus tem resposta, Deus tem revelação a você a qualquer tempo. O tempo não é teu, o tempo é do Senhor. Creia, o tempo de Deus. Este é o tempo de Deus. Nós temos que ao longo da nossa caminho, da nossa jornada, assim como Marta e Maria, souberam lidar com a soberania de Deus. Nós temos que aprender e aceitar qual é a vontade de Deus. E nessa jornada, muitas vezes algumas nossas necessidades não